Gente, eu tava aqui me arrumando, acabei de sair do banho e recebi uma notícia maravilhosa. No ano passado, eu, meu orientador e uma professora submetemos um artigo para a maior revista internacional de sociologia da estratificação, que é a RSSM, Research and Social Stratification and Mobility. E a gente submeteu o artigo que eu apresentei lá na Espanha e ele foi aprovado e já ele está disponível para ser acessado. Hoje eu tive a confirmação de que ele foi publicado, então eu vou deixar aqui nos comentários para vocês acessarem. Numa revista internacional, normalmente quem acessa tem que pagar pelo artigo, mas a gente conseguiu com a CAPES, aquela verba para periódicos, para acesso aberto, e ele está com acesso aberto, todo mundo pode acessar o artigo agora. Começando mais um vlog por aqui. Hoje é segunda-feira. Eu tive o retorno de que o artigo foi aprovado na quinta ou sexta-feira. Eu gravei até para vocês a minha reação quando eu fiquei sabendo que o artigo tinha sido publicado. A gente já sabia que o artigo seria publicado, porque ele foi aprovado. A gente está trabalhando nessa submissão desde o ano passado, mas a gente não tinha ideia que ele seria publicado tão rapidamente e também que meu professor ia conseguir essa possibilidade de acesso aberto. A gente está muito animado. Hoje eu tenho que ler. Basicamente, eu tenho que ler uma tese de doutorado de uma pesquisadora do Rio de Janeiro. Eu achei a tese dela bem interessante, combina com o meu tema. Eu acho que tem elementos que vão me ajudar no desenvolvimento da minha tese. Graças a Deus, não é exatamente o que eu estava pensando em fazer. Enquanto pesquisadora, é muito bom encontrar uma tese que vai me ajudar na minha própria tese, mas que não é a tese que eu quero desenvolver. Porque eu acho que esse é o medo, né? A gente achar na literatura alguém que já fez e já respondeu aquilo que a gente está pensando. Mas enfim, é isso que eu vou fazer. Eu vou passar o dia inteiro lendo. Eu vou pegar um cafezinho rapidinho e vou sentar para começar a estudar. Vim voltar com o Bullet Journal. Eu fiz o Bullet Journal durante toda a minha graduação, foi ótimo. Eu tenho alguns bullets ainda guardados com memórias de coisas que eu fiz durante a graduação, como apresentações em eventos de IC. Mas agora, na verdade, no mestrado, eu comecei a sentir que talvez eu não tivesse tanto tempo para hobbies. E o Bullet Journal era um hobby que eu tinha por muito tempo, que envolvia colagem, adesivos, desenhos. E no mestrado eu senti que eu não tinha muito tempo para fazer isso e foi um período onde eu não tive nenhum hobby, a não ser, acho que academia. E agora no doutorado eu estou sentindo falta, eu sinto de alguma coisa manual que me tire das telas, porque eu não estou fazendo academia no momento. Então eu resolvi fazer um bullet journal para o doutorado. Eu tenho essa capinha aqui da Craft e eu lembrei que eu tinha alguns caderninhos que eu comprei na Alemanha. Eu ia usar o meu caderno de alemão, que eu não estou usando no momento, mas aí eu lembrei desses caderninhos quadriculados que eu tenho, que são ótimos para colocar aqui dentro. Porque eu já tenho o meu caderno do doutorado, onde eu escrevo basicamente pontos da tese, coisas que eu achei interessante em apresentações, que eu quero incluir dentro da minha tese. E também eu tenho esse caderninho aqui, que é da Cícero, em parceria com a Melissa. Gente, esse caderninho no começo, quando eu peguei ele tinha um cheiro de melissa novinha, que era uma maravilha. Mas eu coloco tudo nesse caderno. É meu caderno de tudo. Então tem aula, tem ideias, tem informações que eu recebi e não tinha onde anotar. É um caderninho de tudo. Então eu mantenho eles juntinhos aqui nessa pasta. E eu achei que seria legal botar o meu bullet nesse caderninho aqui, junto com os outros cadernos, ao invés de um caderno de capa dura. Eu colei aqui na capa, não sei se vocês vão conseguir ver, uma capivara com bergamotas. E por dentro, eu quis deixar ele simples, mas ao mesmo tempo bonitinho. Então, essa é a primeira capa, que é a capa de julho. Eu fiz uma capa
mensal, com todos os dias do mês. E aqui tá o semanal. Eu fiz assim, bem simples, porque é só para anotar as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu fiz uma parte de memórias, porque eu tive isso no meu bullet journal durante a graduação, e olhar para trás e ver todas as memórias que eu colei aqui é maravilhoso. Então resolvi deixar uma página de memórias com algumas colagens e depois a gente segue para a próxima semana. Vai ser bem simples, uma coisa só para eu anotar as coisas que eu preciso fazer. Tá muito frio aqui na minha cidade, eu não sei quantos graus está fazendo agora, da última vez que eu vi estava 8 graus. Então resolvi pegar mais uma bebidinha quente e eu tô evitando tomar tanta cafeína. Aquele café foi o meu primeiro do dia. Eu tô tentando tomar mais chá, que é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente chá de hibisco. Mas eu ganhei um chá novo de uma amiga minha e eu queria provar. Só que agora, depois de ter feito o chá e olhado na caixa, eu percebi que ele é um chá preto. Um chá cheio de cafeína, que é ótimo pra mim, que eu vou passar o dia inteiro estudando, mas ao mesmo tempo não me ajuda no meu desafio de diminuir a cafeína. Eu tava aqui lendo a tese que eu comentei com vocês, e uma dica que eu dou é: tenha um caderninho à mão para vocês anotarem. Eu faço fichamento no computador, mas eu adoro ter um caderninho assim e uma caneta para começar a anotar ideias. Por exemplo, citou um autor que eu acho que vai casar com a minha tese, eu já anoto. Uma estrutura que eu achei interessante. Por exemplo, nessa tese, cada capítulo tem uma pequena introdução para o que vai ser desenvolvido ao longo do capítulo. Achei isso bem interessante. E eu acho que isso é uma coisa que eu posso incluir na minha tese. Eu acho que isso seria interessante de ter na minha tese, então eu já anotei ali no meu caderninho de ideias. Uma coisa é que nessa introdução que eu li, não tem, por exemplo, hipóteses, não tem a pergunta, o objetivo, que são coisas que na minha introdução eu vou colocar e que são importantes, né? Então, assim, tem coisas que a gente pode olhar e achar interessante e também tem coisas que a gente pode olhar na tese e pensar, bah, faltou isso, faltou aquilo, até pro entendimento do leitor. Eu acho importante ter na introdução essas informações para a pessoa já ir para o meu trabalho entendendo basicamente o que eu vou fazer, o que eu vou utilizar, qual é a metodologia, qual é o objetivo dessa pesquisa. Tem isso, mas de uma forma um pouco mais fragmentada.
mas eu acordei com febre e dor de garganta e estragou tudo que eu tinha planejado. Na minha cabeça, hoje eu ia acordar, eu ia direto para a universidade, passar o dia inteiro lá, porque eu preciso rodar alguns dados, baixar algumas bases e também eu tinha marcado de tomar um café com meu amigo. Como os meus planos foram melados pela doença, eu me enchi de remédio e pensei assim, não, eu vou tomar um banho, vou me arrumar e não vou ficar abalada e nem procrastinando no sofá. Na verdade, eu me permiti ficar procrastinando durante a manhã no sofá. Mas eu estava muito cansada da noite e precisava descansar. Mas agora eu vou passar um café e começar a baixar as bases de dados que eu preciso para minha tese. Eu já fiz isso antes, mas faltou de 2022, que eu tenho que ver se já está disponível. E eu também baixei pelo R. Eu não sou uma grande usuária de R, especialista em R, e eu sinto que a base veio com um pequeno problema. Então a minha ideia hoje é baixar tudo de novo. Eu vou usar um computador que eu tenho reserva aqui, que ele é bem potente. Eu vou baixar todas as bases cruas, sem selecionar variáveis, e depois eu vou jogar no Stata, e aí eu vou selecionar as variáveis que eu preciso para a minha tese. Uma outra atividade que eu preciso fazer hoje, inclusive, é olhar os dicionários do censo de 2000, 2010, 2022 e verificar se está tudo certo com as variáveis que eu escolhi. Porque pode acontecer de ter alguma diferença nessas variáveis. E uma outra questão é que eu quero incluir novas variáveis, porque eu tive algumas ideias para o meu trabalho e eu preciso dessas variáveis, coisa que eu não tinha nessa base anterior. Justamente por isso, a minha ideia é baixar a base crua, ou seja, eu vou baixar a base sem selecionar nenhuma variável, porque caso eu precise incluir outras variáveis no meu trabalho, eu tenho essa base crua e não preciso ficar rebaixando. Então é isso, eu vou terminar de me arrumar, sentar e começar a fazer essas atividades. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um post-it de to-do list e vou anotar tudo que eu preciso fazer no dia de hoje. E eu não vou botar na minha agenda diretamente, no meu bullet journal, porque caso eu não consiga terminar hoje, eu posso mover isso para um outro dia. Mas antes de eu começar de fato a fazer tudo o que eu preciso dar uma organizada na minha mesa, porque eu vou colocar um outro computador aqui e eu sinto que ela está literalmente abarrotada de coisas e não vai caber. Então, meu setup do dia ficou assim. Aqui tem o meu YouTube, que eu gosto de botar uma musiquinha lo-fi pra trabalhar. Aqui o meu computador, normal, de todos os dias. Aqui tem meu computador antigo, que ele tem uma potência maior, então eu sinto que eu vou conseguir baixar as bases. O que eu tô fazendo agora? Em um computador, eu tô com a documentação do censo aberta, olhando cada variável que o censo de 2000 tem, buscando entender como que aquela variável foi construída e também o que ela representa. Então, por exemplo, eu vou usar variáveis de pessoas, né? Então, tem a investigação efetuada através do questionário da amostra das características das pessoas residentes no território nacional na data de referência do censo. Então, por exemplo, tem a variável V0401, referente a sexo. É uma variável binária, masculino e feminino. Então, eu sei que eu vou precisar dessa variável. Então, eu vou olhar todo o documento para conseguir identificar quais são as variáveis que eu vou utilizar. Como eu falei anteriormente, eu já fiz isso em outro momento, mas eu quero dar essa revisada porque eu senti falta de algumas variáveis quando eu fui juntar as bases de dados, e isso acontece, e eu quero ter informações precisas agora, então eu vou fazer isso ao longo do dia. Gente, eu finalmente descobri o que estava dando errado na minha base de dados anterior.
Eu tenho algumas variáveis do censo de 2010 que eu não estava encontrando na minha base de 2000, né, do censo de 2000. E aí eu descobri que no censo de 2010 une algumas variáveis que no censo de 2000 eram separadas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com população, pessoas, mas tem algumas variáveis no censo de 2000 que estão em família, na base de família, no dicionário de família. Por isso que eu não estava conseguindo bater as coisas e por isso que deu errado alguns testes anteriores. Então agora eu tô simplesmente batendo todos os dicionários para também entender um pouco desses dicionários, porque eu tô acostumada com os dicionários da PNAD, que são super organizados. Não gostei muito do dicionário do censo. Mas tá tudo descarregando aqui em casa, meu tablet, meu computador, meu segundo computador, a câmera. Então eu vou ficar aqui fechando e batendo esse dicionário do censo família. E aí eu vou dormir e descansar, porque não dá para trabalhar com tudo descarregando. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tô usando esse computador aqui porque ele é mais potente. Não sei o porquê que ele é mais potente, meu namorado sabe explicar, não sei. Mas aí eu tô baixando no R aqui, selecionando todas as variáveis que eu quero. E depois eu coloco no pendrive para aí sim colocar no Stata e juntar as bases. Tá sendo uma certa trabalheira, admito, mas eu acho que tá dando certo. Aí você pode me perguntar, Ana, por que você já não está baixando no R no seu computador? Porque o querido trava. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele simplesmente trava e eu não consigo baixar. Então, eu estou colocando em um pendrive, que aí já ocupa menos espaço, porque as bases são pesadas, e eu estou usando a partir desse pendrive. Então, todas as minhas bases estão dentro de um pendrive e eu acesso essas bases no Stata através do pendrive. Não sei se deu para entender. Chegou o dia da semana mais esperado, que é a sexta-feira, graças a Deus. E essa semana foi carregada pela minha gripe. Eu tô muito melhor da gripe, mas ainda sinto um pouco do cansaço e dessa voz mais anasalada. Mas eu também estou muito feliz porque essa semana eu consegui fazer muita coisa do que eu queria, muita coisa deu certo, principalmente com a minha base de dados. E hoje a ideia é continuar trabalhando na base de dados. Eu quero rodar alguns testes para ver se a base está boa. Mas eu também vou enviar para o meu orientador essa base de dados que eu baixei de 2000 e 2010 e mandar para ele todas as informações do que eu fiz com essas bases. Então, assim, semana que vem espero que ele consiga me responder. Estou muito feliz com o processo que eu tive, mas eu tenho que sentar e escrever. Eu estou lendo bastante, estou mexendo nas bases, mas a minha prioridade a partir de agora é escrever. Eu vou reler hoje a minha introdução, eu vou anotar o que eu preciso mudar e eu preciso escrever essa introdução e esse primeiro capítulo para qualificar. Como eu disse em alguns outros vlogs, eles já estão mais ou menos organizados e tem muita coisa escrita, mas eu preciso sentar e contar uma história através dos conteúdos e do que eu quero colocar nesses capítulos. Gente, tá um calor insuportável aqui na minha cidade. No sul, normalmente nesse período não faz calor, é sempre frio, mas estamos enfrentando um El Niño e a temperatura está extremamente louca, porque eu acho que foi na terça-feira, fez tipo 10 graus. Agora, sexta-feira, está fazendo 37 graus. Então eu peguei um café com leite gelado para conseguir aguentar esse calor. Mas me preocupa porque vai vir uma chuva horrível e o meu estado já foi assolado por uma enchente recentemente. E isso deixa todo mundo apavorado e em alerta. Agora, escrever o texto para o meu orientador, explicando o que eu fiz, mandando as bases e espero que ele me responda rápido.
Então, gente, a vida de uma doutoranda não é tão emocionante assim. Eu basicamente fiquei o dia inteiro aqui na frente do computador rodando dados e lendo. E agora eu li a minha introdução. Não está tão ruim quanto eu achei que ela poderia estar. É isso, eu acho que tem vários pontos para melhorar e eu tenho que continuar escrevendo ela. E eu já percebi que tem alguns pontos que talvez eu precise tirar ou que não faz sentido estar ali, mas eu vou deixar para o meu orientador olhar isso, me falar o que fica, o que não sai, se eu mudo o formato da minha introdução, porque o meu trabalho, ele tem essa relação entre educação e mercado de trabalho. E eu começo falando sobre educação. E aí eu não sei se eu já tenho que falar diretamente sobre o mercado de trabalho ou se eu posso seguir essa linha de falar sobre educação e como cai no mercado de trabalho. Mas enfim, tô aqui escrevendo a introdução para mandar para ele. Minha ideia é mandar no máximo quarta-feira que vem. É a minha meta. Mas antes eu vou ter que ler e rodar alguns dados. Eu acho que eu vou usar dados do Censo da Educação Superior para fazer alguns descritivos, porque é mais longitudinal. Eu tenho acesso a informações, né, desde, eu acho que 90, não tenho certeza sobre isso. E o censo, que é o que eu vou usar só 2000, 2010, 2022. 2022 eu sei que eu tenho acesso às informações de educação, mas eu não sei se para o que eu estou querendo fazer vai funcionar só esses períodos. Então eu acho que eu vou tentar mesclar só nessa parte, né, de uma contextualização para deixar um pouco mais robusto os dados do Censo da Educação Superior.